Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês aqui as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho aí do destituído presidente Augusto Melo. Augusto, ele acabou entrando com a liminar para voltar à presidência, mas não conseguiu. Essa ação foi movida por Mário Melo Júnior, Ronaldo Fernandes Tomé, Maria Ângela Souza Campos e Peterson Juan Arilson, né? Todos, né, membros da comissão de ética, ou seja, todas as pessoas que moveram a ação são aliados do presidente Augusto Melo. A ação movida contra Osmar Stable e Romeu Tuma. A ação foi indeferida pelo Tribunal de São Paulo por entender que não existiam provas suficientes. Era uma ação de tutela de urgência. Augusto e seus aliados entendem que Romeu Tuma Júnior está afastado desde o dia 9 de abril. Inclusive, todos os atos praticados por Romeu Tuma, na visão dos aliados e do presidente Augusto Melo, eles são considerados nulos. Então, o impeachment, o afastamento do presidente Augusto Melo, Augusto entende que esses atos são nulos porque o Romeu Tuma Júnior está afastado já fazia um tempo. Dia 9 de agosto terá a Assembleia Geral para ratificar o impeachment, confirmar o impeachment do presidente Augusto Melo ou reconduzir o presidente ao cargo. Então Augusto aguarda ansiosamente para essa data, né? Se ele será reconduzido ao cargo, né, através dos sócios ou não. Augusto tem participado de programa de televisão, Augusto tem participado de podcast, por exemplo, na segunda-feira ele participou do podcast Denilson Show e Chico Garcia. Augusto não tem escondido, né? Tem falado de todas as situações, explicou no podcast do Denilson Show a situação da base, porque a oposição disse que ele contratou 87 jogadores para a base. Augusto falou que na base funciona dentro de um rodízio, mandaram 57 jogadores da base embora e dizer que tem uma lista de mais 32 daria mais de 87. Diz ele que, só para a pessoa entender, funciona assim, ó. Você tem um garoto na base, ele tá lá, e aí já tá na base tem 1 ano, 9 meses, 1 ano e meio, só que ele tá rendendo pouco, aí, só que ele tá sendo tratado muito bem, todos os cuidados possíveis. Chega um garoto da mesma idade, mais ou menos, que nunca teve num clube, um jogador que brinca no meio da rua, mas um talento nato. Aí chega lá, ele não tem a preparação do garoto que tá lá e ele já chega rendendo mais. Augusto diz o seguinte, o que a gente faz? A gente libera esse garoto que tá no Corinthians e fica com esse outro, que não tem nenhum tipo de cuidado, nenhuma preparação, né? No clube a preparação é de ouro, e aí a gente vai fazendo esse rodízio. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Ele falou assim, pelo que eles falam, a base do Corinthians era para ter 400, 500 jogadores. Não, a base do Corinthians sempre foi assim, teve entre 220 e 250 atletas, inclusive hoje tem mesma coisa, e tem mais uma lista de 32 atletas, né, crianças, né, que está em formação para ser dispensado, porque não tem rendido o esperado. Também falou da demissão de Chicão mais Batata, que ambos eram coordenadores da base. Augusto disse que não concorda, que essa demissão foi aí de responsabilidade do presidente Osmar Stable no exercício nesse momento. A demissão não foi profissional, ela foi uma demissão política. Por quê? Todas aquelas pessoas que faziam parte, né, da contratação do presidente Augusto Melo, a nova diretoria está tirando. Inclusive tem mais gente para sair em todos os departamentos, né, de futebol que a nova diretoria vai dispensar, vai liberar.
Então Augusto tem falado de vários assuntos, falou no programa do Benja, né, no Arena SBT, falou no programa do Denilson Show. Agora a justiça que vai falar, né, se Augusto Melo é culpado de alguma coisa. Por quê? A Polícia Civil de São Paulo acabou indiciando o presidente Augusto Melo por lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. Se o Ministério Público oferecer denúncia, Augusto passará a ser réu dentro do processo. Mas, para quem não sabe, esse indiciamento foi pelo caso da Vai de Bet. Mas Augusto está aí tentando se defender por todos os lugares que ele passa. E aí, gente, o que vocês acham? Augusto Melo tem razão, não tem? Augusto Melo vai ser punido, não vai? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe também o seu like e deixe sua inscrição na comunidade. Vamos mudar de assunto para fechar o vídeo. Vamos falar aí do garoto Cauê Furquim. Jovem garoto, uma joia da base do Corinthians, que tem apenas 16 anos, né, e está treinando com a equipe principal do Corinthians. Com a saída de alguns jogadores machucados, por exemplo, Yuri Alberto, que se machucou, Gustavo Henrique, Ranieri, outros jogadores foram servir suas respectivas seleções. O técnico Dorival Júnior, que gosta da oportunidade para garoto, buscou 6 garotos na base para treinar. Cauê, trouxe Guinegão, vários outros jogadores. E o Cauê Furquim está se destacando no treino. Vai estar à disposição de Dorival Júnior amanhã, quinta-feira, pela 12ª rodada do Brasileirão contra o Grêmio em Porto Alegre. Se ele vai entrar como titular, a gente não sabe, mas vai ficar à disposição. E o Dorival Júnior não deixou ele fazer o jogo do Sub-20 aí contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Já colocou ele na equipe principal. A multa para o Corinthians liberar ele para o mercado exterior é de 50 milhões de euros. Para o mercado aqui nacional é de 30 milhões de euros. Então um garoto que é visto com muito bons olhos, um garoto inteligente, um garoto versátil, um garoto técnico, que vai nos dar muita alegria. Gente, sobre Rodrigo Garro, tá tendo muita sondagem, mas por enquanto o Corinthians não recebeu nenhuma proposta oficial. O mundo árabe está interessado no Garro. E o jogador, ele está um pouco insatisfeito com o seu salário no Corinthians. Ele acha que deveria ganhar mais. Garro chegou no Corinthians ganhando em torno de 300 e poucos mil. E teve um aumento, foi para 700 mil. Mas, mesmo assim, ele entende que o seu salário é defasado. Porque até o Pedro Raul, que foi embora para o Ceará, ganhava mais do que Rodrigo Garro. Então, se chegar uma proposta do mundo árabe, uma proposta boa, cobrir a oferta aí, com certeza o Garro vai deixar o Corinthians. Mais uma dor de cabeça para o Corinthians, porque esse cara é muito bom, é muito difícil substituir um jogador com essa qualidade. Sobre Joaquim Garcia, que joga no Vélez Sarsfield, lateral direito. Ele quer mesmo jogar no Corinthians, e ele disse o salário dele é em torno aí de 200 mil reais por mês, né? Mas o Timão ainda não respondeu os representantes, porque ele foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians está estudando a possibilidade e, sinceramente, em trazer Igor Vinícius e Joaquim Garcia, eu traria Joaquim Garcia. Porque Joaquim Garcia, apesar de eu não conhecer o futebol dele, acredito que, como é um jogador argentino, tem muita raça, né? É de uma escola de muita raça, tem uma possibilidade de dar certo. Já o Igor Vinícius, eu acho que possibilidade zero, porque falta qualidade. Para mim, Igor Vinícius é pior do que Mateuzinho. Se ele viesse pro Corinthians, era para empatar de qualidade com o Léo Maná. Então o Corinthians vai até liberar o Léo Maná, que é muito jovem, para ganhar rodagem. Mas Igor Vinícius já tem 28 anos, não tem como mais ganhar rodagem, não é um jovem, já é um cara, um jogador maduro. Gente, sobre Elinho. Elinho, que está jogando no Toluca, né? Foi emprestado do Bragantino para o Toluca por 15 milhões de dólares. Ou seja, 85 milhões de reais. Corinthians, Timão fez uma proposta por empréstimo para os representantes de Elinho, né? O representante de Elinho tem uma convivência muito boa com o Corinthians, né? E o Corinthians fez uma oferta, né? Uma proposta,
mas ainda não respondeu. Corinthians só pode pegar jogador emprestado ou livre do mercado, porque não tem dinheiro para comprar jogador. Então, por isso que o Corinthians fez uma proposta de empréstimo. Se o Toluca aceitar, o Corinthians pode aí reforçar na próxima janela com Elinho. E aí, Fiel, seria uma boa contratação? Elinho é muito jovem ainda, tem muita lenha para queimar. Vocês acham que daria certo no Corinthians ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!